Entrou aquele menino de novo. Qual? Aquela que ele falou que ela sua chata. Ah, tá. Tá bom. Se é chata aqui, o que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar na chata? Mas não tem problema, não. Tá bom? É pra colocar o Turma, é nome o seguinte. E coloca o nome aqui no chat, o nome e a série de vocês. Daí eu já registro as presenças e as participações de vocês, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, tá? A nossa aula hoje é de ciências. Fico muito feliz da participação de vocês. Mata um pouco da saudade, que eu tô morrendo de saudade de vocês, tá bom? A nossa habilidade de hoje é identificar principais características dos vírus e bactérias e as principais patologias que provocam no organismo humano. Então, a gente sabe que existem os vírus e as bactérias e que causam patologias. O que é isso? Quando eu falo patologia, não é o estudo de patos, não, né? Pensando naqueles patinhos lá, mas não é. Patologia vem de doenças, tá bom? Aqui o Arthur está falando, mexe nisso. Arthur, você está conseguindo ver a telinha aqui? Se você clicar na tela, vai aparecer, vai ter várias telinhas, só clicar na tela que vai aparecer a imagem principal, que dá para vocês ver os slides, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai entender um pouquinho algumas características dos vírus e das bactérias. Em especial, nessa aula, a gente vai trabalhar somente com os vírus, tá? Vocês já viram um pouquinho sobre isso no CMSP, tem aula sobre isso lá. Nós teremos aqui um pouquinho mais amplo, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E qualquer dúvida, a qualquer momento, vocês podem parar, tá? Tanto pelo chat, como pelo microfone, pode abrir e perguntar, não tem problema nenhum quanto a isso, tá? É para vocês tirarem as dúvidas mesmo. E se precisar atrasar a aula por conta disso, não tem problema, o importante é vocês aprenderem, tá bom? Então, vamos lá. O vírus, né? Prestem bastante atenção no que está escrito aqui. Os vírus são organismos muito simples que se destacam pela ausência de... São muitos conhecidos pelas doenças que causam aos seres humanos, entretanto, é importante saber que alguns são inofensíveis para o homem. Pessoal, vocês conhecem doenças por vírus? Falem aí ou escrevem no chat, por favor. Coronavírus, né, que é o... Na verdade, essa não é a doença, é o Covid, né? O coronavírus é o vírus, mas muito bem lembrado. O que mais? Dengue. Dengue é causada por vírus, muito bem. Sarampo, o Arthur falou. Zika vírus. Ebola é bactéria, né? O Zika vírus é o vírus, né? Cachumba, muito bem, isso mesmo. A AIDS, né? O HIV, que é o vírus. A AIDS é a doença. Aquela como que é? H1N1, acho que é isso. É vírus? A gripe H1N1, muito bem, é um vírus. Muito bem. Olha, vocês estão bons nisso. Isso aí mesmo, tá? E o que vocês acham, gente? O vírus, ele é um ser vivo? O que vocês sabem sobre isso? Peste negra, muito bem. Gripe do porco, que é a gripe suína. Febre amarela. Vocês estão bem. Mas o vírus, pessoal, ele é um ser vivo? Sim, porque ele nasce e morre. Sim, porque ele nasce e morre, sim.
Sim. A Nicole perguntou se eu tô escutando ou não. Acho que não, Nicole. A Emily falou que sim. Olha, o Arthurs falou que não é considerado um ser vivo. Será que ele tá certo? Ó, eu acho que é o Pedro, né? Missing Soul, falou que não, é um ser vivo. O Igor tá perguntando porque tem 3 contas aqui. Uma é vídeo, outra é do meu celular e a outra é do computador. Eu coloco os dois para eu acompanhar o slide e o celular, tá bom? Para facilitar. Gente, então vocês falaram, né, que o vírus é um ser vivo, a grande maioria a gente vai ver se tá certo ou não. Tá? 2 alunos falaram que não é um ser vivo. Emily, não tem problema, a gente tá começando agora, tá? Estamos falando sobre os vírus, tá? O Arthur colocou uma coisa interessante, ele só se reproduz com as nossas células. A gente vai ver sobre isso, tá bom? Ó, as características dos vírus. O vírus, a palavra, né, em latim, vírus, significa veneno ou toxina. São organismos microscópicos extremamente pequenos. Para ter noção, são menores que o ribossomo, que é uma pequena estrutura celular responsável pela síntese de proteína. Em razão desse pequeno tamanho, na maioria das vezes, só podem ser vistos pelo microscópio eletrônico. Por exemplo, lá na escola a gente tem os microscópios, não sei se vocês chegaram a utilizar, mas a gente tem o microscópio óptico comum, que é aquele microscópio que a gente coloca lá o olhinho, a gente olha e as lentes dele são mais simples, tá? Para conseguir ver um vírus, a gente precisa de um microscópio muito maior, com lentes muito mais potentes, tá? Então, o que acontece? O microscópio, como vocês sabem, ele dá como se fosse um zoom em uma coisa muito pequena. Essa coisa que eu pegar um celular e dar um zoom, só que em vez de eu pegar algo longe, eu tô pegando algo pequenininho. Tá bom? Então, para a gente conseguir ver o vírus, eu preciso de uma lente muito potente nesse microscópio. E onde que a gente vai encontrar? No microscópio eletrônico. Esse microscópio, ele é enorme, tá? E aí a gente não encontra ele com facilidade, tá bom? Para vocês terem noção, não sei se vocês chegaram a ver o ano passado, ou células no microscópio, já para observá-las no microscópio. O vírus é menor que uma célula, tá bom? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Por favor? Não? Ó, outras características. A característica mais marcante dos vírus é a ausência de células. Gente, o vírus, ele não tem célula. Nossa, mas então, do que ele é formado, professora? Ele é basicamente por proteínas. São elementos químicos juntados um ao outro. Aqui diz, ó, por isso eles não possuem organelas importantes. Por exemplo, os ribossomos que produzem proteína. Nem mesmo enzimas, as quais são necessárias para a realização de diversas reações. Uma característica interessante é o fato que os vírus podem ser cristalizados, que eles não observados na célula. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, basicamente o vírus ele não tem célula. Ele é uma estrutura bem mais simples do que as bactérias, do que os fungos, tá? Aí, por conta da ausência de células e de uma maquinaria metabólica, os vírus são incapazes de reproduzirem-se sozinhos, sendo fundamental, então, parasitar uma célula para que isso possa acontecer. Em consequência dessa característica, os vírus são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. O que acontece, pessoal? O Arthurs falou isso. Ele falou assim, o vírus, para se reproduzir, ele entra na célula. Deixa eu ver aqui o que ele escreveu ao certo. Cadê? Ele escreveu aqui no chat, deixa eu ver se eu acho. Ih, ficou bem para cima, não tô achando não. Ele falou que
o vírus, para poder se reproduzir, e entra numa célula. E é isso mesmo. O vírus, ele não se reproduz sozinho. Ele vai lá, ele entra no nosso corpo e o que acontece? Para ele conseguir se reproduzir, ele entra nas nossas células. As nossas células, o que elas fazem, pessoal? Vocês já estudaram que as células, elas se dividem. Para as células se dividirem, ela se transforma em uma célula em duas. Então, ela precisa fazer o quê? A cópia de tudo que tem lá dentro da célula. Então, todas aquelas organelas celulares que tem na célula, toda estrutura celulares precisa ser copiada duas para formar duas células, certo? Então, o que o vírus faz? Ele entra nessa célula. A gente tem uma organela chamada RNA, um tipo de RNA, que ele copia todas essas organelas ali para formar duas. É como se ele tirasse share. Então, eu tenho núcleo celular, deixa eu copiar o núcleo celular. Eu tenho DNA, eu vou copiar o DNA. Eu tenho ribossoma, eu vou copiar, formar dois. Precisa de duas células, só tem uma, precisa de... Esse vírus, safado, sem vergonha, ele entra nessa célula. E aí ele chega nessa organela que faz essa cópia e fala, é o seguinte, mano, você vai trabalhar para mim. Maltrapilho, é isso mesmo. Você vai trabalhar para mim. Ele chega e fala assim, você vai me copiar. E aí a célula, né, aquela parte da célula que precisa copiar, né, todas aquelas organelas para formar uma nova célula, ela vai estar ocupada fazendo o quê? Copiando o vírus. Então, quem faz essa cópia desse vírus é a célula, não é o vírus que se reproduz. Por isso que eu falei que ele é um safado sem vergonha. Porque ele chega, ele meio escraviza essa organela da célula e fala, você vai trabalhar para mim, mano, quem manda aqui sou eu. Vai, bora me copiar. E aí a célula começa a copiar um vírus, copia outro vírus, copia outro vírus, copia outro vírus. Quando enche de vírus dentro dessa célula, a ponto de não aguentar mais suportar esse vírus, ela se rompe e esses vírus são jogados ali no organismo. E aí, Nicole, uma nova máquina de impressora. Essa máquina não é nova, não, é mais nova que as nossas impressoras, né? E isso faz com que esses vírus se reproduzam. Então, não são eles que se reproduzem. Eles que são, o que eu falei, safados sem vergonha que entram nas nossas células e fazem essas células trabalharem para eles. E é nisso que vai causando a doença. Por quê? Esses vírus novos que foram liberados, eles vão entrar em novas células, vão invadir novas células, vão escravizar novas organelas, essas que copiam, e aí só vai aumentar a quantidade de vírus e destruindo as nossas células, e é isso que vai causar a doença. Aí, as células que serão invadidas e destruídas depende do local que esse vírus invade. A gente tem aí os vírus que atacam os nossos pulmões, os nossos brônquios, aí que são esses vírus da gripe, o coronavírus, por exemplo. Vai ter vírus que atacam o nosso sangue. Vai ter vírus, por exemplo, HIV, que ele vai atacar o nosso de defesa, né, os nossos glóbulos brancos. Então, sim, tudo depende, porque célula a gente tem em todo o nosso corpo. Então, tudo depende qual tipo de célula que ele invade, tá bom? Deu para entender, assim, nessa brincadeira que eu fiz? Aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida por enquanto? Não. Sim, não tem dúvida, deu para entender? Ótimo. Então, Não, a gente nenhuma. tem vários tipos.
Muito bem. A gente tem vários tipos aí de vírus diferentes, né? Aqui, ó, a gente tem o HIV, a gente tem o adenovírus, papilomavírus, que causa HPV, por exemplo, influenza, que causa gripe, vírus da hepatite, da ebola. É mesmo, ebola é vírus, sim. Eu tinha falado bactéria, confundi. Desculpa, gente. O vírus da raiva, o rotavírus, que causa rotavirose, o vírus da herpes e o bacteriófago. Inclusive, esse vírus aqui, o bacteriófago, é o que invade as bactérias, tá? As bactérias também são invadidas pelo vírus. O professor falou isso lá no CMS também, tá bom? Então, as estruturas dos vírus. Os vírus, né, como eu falei, eles não têm célula, então ele é feito como? Como ele é formado? Por um material genético, né? No caso, nós temos os vírus que têm o DNA ou o RNA, que nada mais é que aquela informação de qual formato que ele vai ter, como que ele é, tá? E ele tem uma camada de proteína em volta dele, tá? Para proteger. Nada mais é que componentes químicos ligados ao outro. Bom, em alguns casos, tem uns vírus que tem alguns vírus. Ó, vazou. Tchau, filho. Vai ficar música na minha aula, não. Então, o que acontece? Em alguns vírus, a gente também encontra uma membrana que forma uma proteção dos vírus. Bom? Aí aqui eu tenho uma estrutura desse vírus, tá? Que o material genético dele, o capsídeo e o envelope que vai aí proteger esse vírus. Bani mesmo, Pedro. Bani, não vai ficar colocando música na minha aula, não. Aí, pessoal, lembra que eu perguntei se vocês acham que se o vírus são seres vivos ou não? Então, há uma grande discussão sobre isso, tá? Hoje em dia, aceita-se que o vírus não é um ser vivo, mas eles brigam, né? Não é brigar de dar fight, não, de bater, mas há uma discussão dizendo, tem cientista que fala, olha, ele não é um ser vivo porque vírus não possui células, né? São acelulares. E uma das características dos seres vivos é possuir célula. Então, por aí, ele já não é um ser vivo, tá? Uma outra característica dos seres vivos, lembra das características que é nascer, possuir célula, se desenvolver, produzir e morrer, ter metabolismo, né? Então, o vírus, ele não se reproduz sozinho. A gente viu que ele chega numa célula e fala assim, ó, é o seguinte, você vai reproduzir a célula que reproduz o vírus. Então, não é ele que se reproduz. Então, isso é uma característica de ser vivo que ele também não, tá? E os vírus, eles não têm metabolismo próprio. O que é isso? Ele não se alimenta, ele não precisa comer nada, ele não precisa tomar água. Então, isso é uma característica que ele não tem, que ele é não considerado ser vivo. Ora, há cientistas que falem assim, eu acho que o vírus deveria sim ser considerado ser vivo, porque apresenta o material genético, ele tem ou DNA ou RNA, eles sofrem mudanças ao longo do tempo, eles conseguem evoluir, eles... Oi, Nicole, pode falar. Falar, Nicole. Não?
basicamente, eu desativo aqui. Desativei o microfone, tá? Então, assim, basicamente, pessoal, os vírus, por que todo ano tem a vacina para gripe? Porque eles conseguem se modificar, eles conseguem fazer mutação. A X-Men, não é bem parecido com o X-Men, mas não é aí não, tá? A mutação é quando você modifica o seu DNA. Lembra nos filmes da Marvel lá, que Mística. eles modificam o DNA deles para ficar mais forte, para ficar mais potente, com poderes. O Capitão Só América. que o Capitão América, por exemplo, para ele conseguir se mutar, né? Ele passou pela transformação lá, que injetaram coisas Era fraco, neles, precisa de enfim. uma máquina. Não fez nada, precisa de uma máquina. Parece hoje em dia. O quê, Rick? Ele era fraco. Aí tiveram que fazer um experimento com ele pra ver se ele estava forte. Porque não adianta Sim. só ser inteligente no exército, mas ser fraco. Um tapinha, um ventinho já voa. Ele era fraco. Isso, ele era fraco. E aí, quando ele passou por aquele experimentaram lá aquelas, não lembro o que era, e sofreu a mutação. O Igor falou Spider-Man também, o Homem-Aranha, ele sofreu a mutação por conta da aranha que picou, enfim. Mítico. Não é provado cientificamente aqui no nosso mundo. Mas os vírus, eles fazem mutações, tá? Inclusive, eles podem fazer mutações em nós, que, por exemplo, HPV. O vírus do HPV, ele entra nas nossas células e ele modifica as nossas células. E aí que vai formar a verruga, tá? Na pessoa. Então, assim, essas mutações, elas ocorrem nos vírus, tá? Eles conseguem se mutar, eles conseguem fazer essas mutações, que é o que aconteceu com o Covid-19. Era um vírus lá que já existia, o corona já existia, o SARS-CoV-2 já existia, e aí, o que acontece? Ele sofreu algo alterou ele, que daí ele virou esse vírus novo, que a gente estava sofrendo tanto aí, tá bom? Então, isso é uma das evidências que os cientistas usam para falar, não, eu acho que o vírus deveria ser um ser vivo. Mas o que é mais aceito é que o vírus não é um ser vivo, porque a gente tem aí mais ideias que falem, não é considerado um ser vivo, tá bom? Vamos lá. Aí a reprodução dos vírus, a gente já falou um pouco sobre isso, que o vírus é incapaz de se reproduzir sozinho. E aí, para ele conseguir se reproduzir, ele entra na célula. E aí, nesse caso, a gente chama ele de célula de hospedeira. Por quê? Porque ela hospeda. Quando a gente na casa de alguém, a gente não vira hóspede, né? A pessoa nos hospeda. Quando a gente vai para um hotel, o hotel não é hospedeiro de nós, o vírus, ele hospeda, a célula, ela hospeda o vírus, né, acaba se hospedando nessa célula, tá bom? Vamos lá. E aí, Toquinha? Ai, Toquinha. Galeguinho, o que é isso? Então, assim, o vírus, quando ele identifica a célula que será parasitada, ele garante um genoma viral, que é a parte genética do vírus, e ele entra na célula. Pessoal, para o vírus, eu não sei se vocês chegaram a ver aqui, eu vou voltar. Cada vírus ele tem um formato diferente. Esse formato vai definir a célula que ele vai invadir. Por quê? As células, elas têm formato diferente, tá? Então, o que acontece? Para ele conseguir entrar na célula, ele se encaixa como se fosse um Lego mesmo. Tem um encaixe para ele. E aí, quando ele
Quando ele encaixa direitinho nessa célula, ele consegue entrar na célula, um encaixe, tá bom? Aí vamos lá. Aqui é um GIF mostrando sobre esse encaixe que eu estava falando, ó. Não sei se vocês estão vendo. Vê, ó. Aqui, olha, vocês viram o encaixe certinho, como se fosse o leg, igual eu falei? O leg, eu falei, é um encaixe certinho, corretinho, que vai fazer com que o vírus entra, e aí lá dentro, o que ele vai fazer? Ele vai se abrir, liberando o material genético dele. Esse material genético que é o que vai ser copiado para formar novos vírus, tá? Esse lugar onde ele está entrando é a célula, tá bom? Pessoal, por curiosidade, eu vou falar, eu acho que eu não escrevi aqui sobre a vacina. O que é a vacina, pessoal? Vamos se a gente está lá na escola, imagine nós lá na escola, certo? E aí, o que acontece? Se entra uma pessoa, um aluno novo, uma pessoa nova da idade de vocês, ele entra lá na escola, Henrique, agora você não é mais novo mais, mas no seu caso não, tá? Entra uma pessoa que a gente não conhece lá na escola, não é o Henrique, porque o Henrique já tá aí conosco, já é parça nossa. Mas se entra uma pessoa na idade de vocês, qualquer gente, o que vocês vão imaginar lá na escola? A princípio. Poxa, legal. Vocês vão... uma pessoa nova. Legal. Quem que falou? A Emily? Legal, uma pessoa nova. Muito bem. Um aluno novo, vocês vão imaginar. O que mais? Vão querer fazer o quê? Amizade, não é? Sim. A gente vai se conhecer melhor. Exatamente. A gente não pensa que essa pessoa pode ser um bandindim, uma pessoa ruim. A gente não vai pensar. Alguém vai pensar? Não, Isso. porque eu conheço Se ele. entra alguém nele. Oi? Emily, quer falar? Não, eu não vou achar Então, que ele é um... Não vai pensar que é algo ruim. É basicamente isso. Entrou alguém na idade de vocês falar no aluno novo. Vai tentar amizade, vai tentar conversar. Só que essa pessoa, ela pode ser algo ruim, uma pessoa ruim. Pode ser uma pessoa que chegue lá na escola e comece a socar a cara de todo mundo. Pode ser uma pessoa que chegou armada, começa a atirar em todo mundo. A gente não sabe, né? Então, assim... Pode ser uma pessoa a gente descobre pra todo mundo. Oi, Matheus. Pode ser uma pessoa que tá com o vírus e passar pra todo mundo. Sim, a gente não sabe, né? A gente não pode ter esse preconceito, né? Ô, Galeguinho, o que você não tá entendendo, meu amor? Você vai chegar lá, porque essa professora tá falando coisa nada a ver, vocês vão entender. Enquanto a pessoa não fazer algo de ruim na escola, você vai achar normal a pessoa entrando, ok, ela tá lá dentro da escola, ok, não fez nada de ruim. No nosso corpo é a mesma coisa. Quando entra um vírus novo, o nosso corpo vai olhar e falar, não sei se é um vírus, se é uma coisa nova no corpo, se é bom, se é ruim, se vai fazer coisa para o meu corpo, se não vai. É igualzinho na escola. Se chega uma pessoa na idade de vocês nova, vocês não vão, nem vai pensar que pode ser alguma pessoa que faça algo ruim. E no nosso corpo, a mesma coisa. Enquanto ele não invadir, né, o nosso corpo, não invadir a célula, não começar a se reproduzir, destruir células, o nosso branco, né, o nosso sistema
que protege o nosso organismo, ele vai ficar lá, não, de boa, isso aí deve ser parceiro, isso aí deve ser dos nós, ele veio para ajudar a gente. Então, eles não atacam, por quê? O nosso organismo, ele é um jogo de Free Fire o dia inteiro. Vou dizer isso para os alunos. Imagine, vocês estão aí pensando em jogar Free Fire, mas hoje Sim. a gente Free Fire nesse exato momento. Sim, certeza, né, bonitos? Mas o nosso organismo, ele está fazendo isso a todo momento. Por quê? No ar, ele tem micro-organismos, esses micro-organismos estão invadindo o nosso corpo, aí o nosso sistema de defesa, eles estão lá, X1, com os micro-organismos que estão entrando e os nossos sistemas de defesa, os nossos glóbulos brancos que estão lá no nosso sangue, protegendo a gente, tá? Então, o que acontece? Ô, Galeguinho, por favor, vamos parar aí de falar besteira com os colegas, senão eu vou te tirar aqui, tá? Então, o que acontece, pessoal? Enquanto não atacarem o nosso organismo, o nosso sistema de defesa, ele não vai saber que ele precisa atacar esse vírus novo, essa bactéria nova, esse micro-organismo novo que está entrando no nosso corpo. Aí, o que acontece? Lá na escola, se eu chegasse com uma foto do menino lá, que... Tchau, vá com Deus. Se eu chegasse com uma foto de uma pessoa e falasse, olha, gente, toma cuidado, se essa pessoa entrar aqui na escola, vocês chamem a polícia, você toma cuidado, ele vai fazer algo ruim com vocês. Não é mais fácil identificar a pessoa se chegar? Sim ou não? Hein, pessoal? Sim. Se eu venho com um retrato falado da pessoa, se eu venho com uma foto da pessoa falando assim, olha, cuidado com esse ser aqui, porque se ele entrar na escola, chame a polícia, chame a direção, porque faz coisas ruins conosco. Então, essa foto é uma maneira de identificar. E a vacina, é isso que ela faz no nosso corpo. O que é a vacina, pessoal? Eles pegam um pedacinho desse vírus, ou o vírus desativado, não é morto, porque o vírus não morre, mas é o vírus desativado, e aí eles ficam no nosso corpo. O nosso sistema de defesa vai olhar e falar assim, que estranho, esse aí é novo. Ele vai atacar? Será que ele não vai atacar? Será que ele vai fazer bem? Será que ele não vai fazer bem? Ele vai esperar. Aí ele vai ver que aquele vírus, aquele invasor, ele não tá fazendo nada de bom. Ele falar, então a gente vai matá-lo. E aí ele começa, né? Não no caso do vírus, porque o vírus não morre, mas eles destruem esse vírus. E aí, todos os próximos vírus que for igual a esses, eles vão destruir. Então, chegou lá o vírus, pá, eles destroem. Se eu tenho, por exemplo, a vacina da gripe, eles pegam um vírus da gripe que seja desativado, coloca no nosso organismo. O nosso organismo já olhou e falou, olha, esse aí, se entrar, a gente vai quebrar na porrada. Se entrar, a gente destrói esse vírus. E aí, o que acontece? O vírus de verdade da gripe entrar no nosso corpo, o nosso sistema de defesa já vai pegar ele, já vai destruir logo de cara, antes dele atacar. É isso que é a vacina, nada mais é como se fosse um retrato falado, como se fosse, um aviso para o nosso corpo para falar assim, olha, se entrar esse invasor aqui, pode acabar com ele, porque ele vai atacar, ele vai fazer mal. Então, já atacam antes desse vírus fazer mal. Tudo bem?
Deu para entender essa explicação? Se alguém não entende de outra maneira. Sim? Gostou aí do meu uso do Free Fire para vocês entenderem? Sim, sim. Sim. Usando o Free Fire fica mais fácil? Tava ruim, agora parece que Juninho, ó, seguinte. Juninho, se você me travar, eu te dou a nota. Só falar quem é. Porque se você conseguir me travar, invade meu celular. Só invade. Se é hacker, vamos ver que é hacker. Então, aqui, pessoal, eu coloquei um vídeo. Deixa eu pegar aqui. Vou compartilhar com vocês. Vai, cachorro. Vou compartilhar para vocês um vídeo que é sobre exatamente mostrando como que é o nome? Mostrando no microscópio como ocorre essa invasão dessa célula. Deixa eu colocar aqui. Cadê o bonitinho que falou que ia invadir meu celular? Fugiu? Eu só vou compartilhar aqui para vocês, tá, pessoal? Peraí. Ô, gato, tá rindo do quê? Meu Deus. Sim, legal de ser mala. Peraí que já tá conectando aqui, tá, pessoal? Porque vamos ver se vai. Cadê? Ver o computador aqui é lento. Se eu ver a minha cachorra latindo, tá, gente? Galeguinho, tchau. Falando besteira aí, a gente tira. Gente, não tá aparecendo para você no YouTube. Acho que bugou aqui. Vamos lá. Eu tô usando o net da escola. E aí, tá beijinho. Gente, eu tento mostrar para vocês, tá, o vídeo. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Agora! Que demora. Agora foi. Vamos lá, pessoal. Então, esse é um vídeo exatamente de um vírus atacando uma célula. O vírus, ele é esse em verde. O vírus, na real, ele não é verde desse jeito, tá? Eles que coloriram para a gente conseguir identificar quem é quem aí, tá? São essas partezinhas aqui cinzas, tá bom? Vocês estão conseguindo ver direitinho aí? Não tem som, tá? O vídeo. Mesmo. Tá dando para ver? Sim. Então, ó, você vê que o vírus, ele tá tentando invadir a célula, o próximo. E aí, ó, vai formando essa bolinha aí para tentar invasão.
Tá aparecendo alguns jogos mesmo, né? Eles, eu jogava LOL, né? O LOL a gente tinha que invadir a torre das pessoas. Tá travando um pouco. Tá, é assim mesmo, gente. O vídeo já é meio travadinho assim Tá mesmo. travando. Não é o... Tá travando Ele bastante é mesmo. assim mesmo. Tá travando bastante? Tá. Vou ampliar, eu vou Pra mim, tá. passar um pouquinho para frente, só para vocês verem. Eu mandei os slides, ó, tá vendo que ele consegue entrar? Mas dá para entender o que acontece, ó. Ele vai tentando de colocar os códigos genéticos deles ali dentro, tá? Mas, de qualquer forma, eu coloquei, ontem eu mandei para vocês os slides, lá tem o link desse vírus, ou então, como aí o Gring falou, você pode pesquisar o nome do vídeo e observar por curiosidade. Isso, de fato, é um microscópio eletrônico, tá, pessoal? Então, esse vídeo não é animação, ele de fato é desse jeito mesmo, tá? Assim, invadindo, tá bom? E deixa eu voltar aqui para os slides. E aí, alguém tem alguma pergunta até agora? Alguma dúvida até agora? Tenho não. Nenhuma dúvida, você explica muito bem, professora. Muito obrigada. Se tiver qualquer dúvida, pode falar, tá bom? Deixa eu ver se apareceu já aqui para vocês. Eu já estou compartilhando a tela, mas está lerdo aí. Não apareceu ainda. Agora que vai aparecer para você, tá? Então, quem tiver curiosidade depois de assistir novamente esse vídeo, tá? Só clicar aqui nesse link que eu passei para vocês ontem lá no grupo, os slides, vocês podem observar, tá? Algumas doenças que são causadas por vírus é a AIDS, que a gente já viu, né? Que é o vírus HIV, catapora, dengue, febre amarela, gripe, hepatite, raiva, resfriado, sarampo, né? A gente tem aí a nova Covid, né? Se a gente... vocês já ouviram falar que a catapora, uma vez que a gente pega, a gente não pega mais a catapora? Vocês já ouviram falar isso? Sim. E sobre o que eu falei da vacina, então como que vocês imaginam que a gente não pega mais catapora? Porque o corpo já conheceu qual que é o vírus, assim, mais ou menos? Já sabe Isso. qual que É basicamente Meio que o corpo já sabe disso e nos protege, né? isso. Ele criou o que a gente chama de anticorpos, né? Lembra que eu falei da fotinha do menino? Isso já é o anticorpo, tá? Então, imagine, se eu chegasse com a foto de uma pessoa falando assim, olha, se esse aqui irem à escola, toma cuidado que ele vai fazer coisas ruins com vocês. Isso é o anticorpo, tá bom? Anticorpo no nosso organismo é basicamente, né, algo que é criado dentro do nosso organismo que reconhece o vírus e o quebra. Mas para quebrar esse vírus, além do vírus precisar ter um encaixe para entrar na célula, para quebrar esse vírus também é um encaixe que se encaixa nele e o quebra e o desfaz, tá? É igual eu falei para vocês, é como se fosse mesmo como que é o nome daquele joguinho de encaixar que eu falei para vocês? O nome agora. De montar Lego. Muito bem. Como se fosse um Lego, né? Ele encaixa de um jeito num vírus e aí ele começa a quebrar esse vírus, quebrar essa proteína do vírus, desfazer o vírus para que ele não ataque mais,
tá bom? Então, isso é o anticorpo. Quando a gente contrai uma doença, se ela não nos matar, a gente começa a criar esse anticorpo para esse novo vírus. Por isso que o pessoal estava acreditando que quem pega Covid uma vez já fica imune. Só que tem uma pesquisa aí dizendo que já tem pessoas que pegou o Covid pela segunda vez. E aí? O que acontece? Ela já não está com anticorpos, o organismo dela já não reconheceu a doença para poder atacar quando chegar pela segunda vez? E é isso que os cientistas estão estudando, porque tem duas hipóteses aí. Ou o vírus do Covid está se mutando, está fazendo modificações, né? Tornando um ex-vírus, né? Um X-Men, no caso, um X. Ele está conseguindo se modificar, ou esse vírus, né? Ou o organismo da pessoa não teve anticorpos o suficiente para poder atacar esse vírus. Então, ainda está em estudo isso sobre o Covid, né? Então, a gente precisa aguardar para entender sobre isso, tá bom? A gente previne. Oi? Tipo assim, Pode falar. se a pessoa tiver com imunidade baixa também, pode pegar de novo, não é? Sim. Às vezes, o que acontece? A pessoa... O que é a imunidade baixa? Quando a gente não se alimenta direito, quando a gente não tem uma vida saudável, essa quantidade de nossos protetores, dos nossos soldadinhos do nosso corpo, né, de anticorpos, começa a diminuir, né? O corpo não produz tanto. Por quê? Porque você não está tendo um hábito saudável. Então, nisso, os micro-organismos, ou no caso o vírus, que não é micro-organismo, ele aproveita dessa situação e entra no nosso corpo e ataca, tá? Então, muito bem lembrado, Mariana, né? Sim. Muito bem lembrado. Quando a gente não tá saudável, esses seres, né, nesse caso não é um ser vivo, no caso do vírus, ele entra no nosso corpo e aproveita disso, fala, opa, né? Vamos invadir aí. É o que a gente faz, os meninos aí que estão querendo marcar de jogar, essas estratégias que vocês usam no jogo. Você aproveita aí, ou você faz um esquema para tentar ficar mais forte que o seu contra um aí, né? Ou você faz um esquema para poder ultrapassar, para poder fugir, enfim. É isso que o vírus faz, ele tenta achar uma maneira de atacar, tenta achar uma maneira de que o oponente fique mais frágil. E é a estratégia de jogo que eles usam. Gente, o jogo, ele copia a vida real, tá? Ele copia. O vírus, ele pode usar um hack, de repente, para entrar, né, Matheus? Então, mas brincadeiras à parte, é basicamente isso que acontece, tá bom? Como a gente previne dos vírus? Tomando a vacina, que eu já falei, que promove um reconhecimento fácil desse vírus. Ter uma boa higiene pessoal, porque a higiene, ela vai evitar, né, da gente ter esse contato. Sempre lavando as mãos, a gente pode tirar esse vírus de nós, né? Tomar cuidado com os alimentos, com tudo, né? Hoje em dia, até as compras que a gente chega em casa, a gente lava contato com esse vírus. Evitar o contato com os doentes, né? Isso a gente tá sabendo bem legal na quarentena, né? Alimente bem, que daí, ao alimentar bem, aumenta a sua imunidade. E o beber bastante água, que é muito importante, que também vai aí manter as nossas células intactas e, consequentemente, também o nosso sistema imunológico, tá bom? Pessoal, a gente tem aí 9 minutinhos. Eu acabei por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, até as 2 horas eu estou aqui, eu vou parar a gravação, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, eu estou aqui. Deixa eu parar aqui, gravação.